clínica tem um início na história da Vila Itororó por conta da aproximação de uma artista que faz parte da clínica também, que é a Graziella Kunsch, que em 2006 fez parte, ajudou a organização dos moradores da vila que receberam notícia de que seriam despejados para que esse lugar virasse um centro cultural, um polo cultural. E ela fez parte, ajudou como artista e militante, ela militava em movimentos de moradia na cidade. E essa luta se estendeu por bastante tempo, o pessoal conseguiu resistir durante uns 10 anos, uma boa parte. A última família foi despejada em 2016, já era a gestão do Haddad. Então teve todo esse tempo. Uma vez que esse processo foi concluído, essa violência contra essas famílias foi concluída, abriu-se aqui uma experiência de restauro, que é feita pelo Instituto Pedra, do restauro das casas, que seria, uma vez prontas, entregues para a prefeitura para que esse centro cultural exista. O pessoal do Pedra é um pessoal bastante progressista e eles, como tinham que lidar com tinham que fazer uma parte de uma política patrimonial, uma espécie assim de, enquanto as obras são feitas, um cuidado de abrir o canteiro para que as pessoas possam fazer a visitação e conhecer a história desse conjunto arquitetônico, que é a Vila Itororó. Eles tiveram a ideia de permitir que nesse galpão aqui, que foi utilizado, não faz parte da Vila Itororó esse galpão, embora tenha acesso à Vila Itororó, que é lá atrás, eles convidaram um pessoal para fazer uma espécie de gestão de um centro cultural temporário, que foi chamado de Vila Itororó Canteiro Aberto. E a ideia desse grupo foi que o que fosse experimentado aqui nesse galpão fosse o centro cultural no futuro, para resistir o máximo possível ao processo de burocratização desse espaço, que começa com essa violência, da remoção das famílias, e que aí seria concluído com a construção de um centro cultural de mercado, burocrático, como qualquer um, que tem lá a sua equipe gestora, curatorial e assim por diante. E esse pessoal chamou a Grazi para trabalhar como artista a princípio. O trabalho que ela fez como artista foi trazer os ex-moradores da vila, que muitos conseguiram, lutando, serem realocados em unidades habitacionais populares aqui na região, que era uma demanda deles. E ela, trazendo eles de volta para cá, a ideia era que eles fizessem parte da formulação do que seria esse espaço no futuro, como eles habitariam a Vila Itororó mesmo agora. Só que aconteceu que eles foram utilizando a Grazi para muitas outras coisas. Eles passaram a ver na Grazi uma referência para desabafar sobre a vida, sobre as consequências do que foi esse processo de remoção, de despejo. E ela se viu sem instrumentos assim para poder acolher essas demandas de história, e tal. E nessa época, a gente é bem próximo, e nessa época eu estava trabalhando com outro colega num trabalho de clínica na escola de formação do MST em Guararema. A gente fez uma experiência de clínica lá. E ela teve a ideia de que a gente pudesse fazer uma experiência de clínica aqui também, para atender esses ex-moradores, para ter espaços de escuta para esses ex-moradores. E aí, daí foi surgindo essa ideia, a gente bolou juntos esse processo, esse projeto que a gente chamou de Clínica Pública de Psicanálise, porque em nome do público as famílias foram expulsas daqui. E a gente achava isso uma perversão do conceito de público. E que em nome do público, a gente queria disputar a palavra o que é público. Então, em nome do público, a gente
gostaria que aquelas famílias pudessem ser pudessem fazer parte dessa experiência e desse espaço que elas habitaram durante décadas, né? Mais de 4, 5, 6 décadas. E então começou com essa ideia de atender os ex-moradores, depois a gente foi, vamos dizer assim, o método sempre foi assim, as coisas foram acontecendo e a gente ia adaptando a clínica às coisas, né? 2016, no começo de 2016, teve um processo de luta contra o aumento de tarifas em São Paulo, muito intenso, a violência policial estava bastante aguda e muitos militantes foram se fechando e foram relatando processos de adoecimento e sofrimento, poderia dizer assim, traumáticos, eu acho que poderia ser dito desse jeito. A gente pensou então que essas pessoas que estavam lutando pelos direitos sociais e por um outro tipo de política pública também poderiam ser acolhidas aqui para falar sobre a sua dor, seu sofrimento e poder sair desse lugar de enclausuramento que elas estavam se encontrando, de não conseguir sair para a rua, nem para ir em manifestação e nem para ir em qualquer outro espaço. E aí a gente disso foi pensando, bom, se a gente atende os ex-moradores, a gente atende militantes, então a gente tem que poder atender todo mundo, para ser público, né? E aí veio a ideia do plantão. Então, desde 2016, eu faço parte, porque eu fiz parte da concepção da clínica, que foi se transformando ao longo da história por conta dos acontecimentos, né? No começo da clínica a gente queria fazer trabalhos de grupo, não rolava, até que em algum momento, em algum plantão, pessoas que não conseguiam senha ficavam juntas conversando e já tinha ali um grupo. A gente só instituiu isso depois. Obrigado. Nosso café. E então, foi meio assim que eu cheguei aqui. Essa experiência me fez retornar para alguns lugares que eu tinha deixado um pouco de lado por causa da psicanálise. Antes eu fazia parte do movimento Passe Livre, eu ajudei a fundar o movimento Passe Livre lá em Florianópolis em 2000, no começo dos anos 2000. E naquele período tinha toda uma preocupação com o pensamento da produção do espaço na cidade. A clínica pública, mas um pouco antes já, porque antes de começar a atender como psicanalista, essas pequenas burocracias, formalidades desses saberes, né, que hoje eu acho que não faz muito sentido para mim, eu comecei a atender como acompanhante terapêutico. Então essa questão da cidade na clínica e a clínica na cidade já entraram, eu já entrei por aí na experiência clínica. Então aqui tinha um pouco dessa, eu acho que a gente pôde fazer essa experiência da clínica aqui por conta dessa elasticidade clínica que o acompanhamento terapêutico dá. Atendimento em serviço público, CAPS, coisas desse tipo, né? Que eu passei também antes de atender em consultório, né? Então eu comecei a atender em consultório muito pouco tempo antes de começar a atender na clínica pública. Antes eu atendia na rua, né? Então, mas mais por conta da clínica, eu voltei a pensar nessas questões espaciais, territoriais, voltar a pensar os efeitos do espaço na subjetividade, o que é atender, isso a gente foi pensando depois, né? O que é atender num espaço de um centro cultural. Isso era uma coisa que a Grazi pensava mais do que eu, mas ela pensava sem ser psicanalista e eu não pensava sendo psicanalista. Tinha essa coisa assim paradoxal nossa, mas depois a gente foi trabalhando isso e isso foi se desenvolvendo, né? Como é que é fazer um atendimento num espaço que não é um consultório,
que não é um hospital, que não é nem um hospital dia, que seja, o encontro acontece por um outro arranjo, um outro registro que não é um registro necessariamente de saúde e doença, vamos dizer assim, né? Embora essas coisas estejam permeando o encontro, né? Porque as pessoas vêm aqui porque têm seus sofrimentos, têm as suas angústias e procuram alguém para que possa compartilhar disso, né? Tem pessoas que estão muito angustiadas. Sim. Sim. Vocês têm estrutura para atender essas pessoas quando elas estão em uma situação extrema, assim, de... A gente precisa... Quando a pessoa vem, a pessoa chega aqui, ela chegou e a gente vai pensar o que fazer a respeito disso. Chegou a pessoa, o que a gente faz agora, né? Seja ela sozinha, coisas que num consultório difícil de acontecer, aqui acontecem. Do tipo, a gente tem o grupo às 11 horas. E às vezes chega um casal e vai junto no grupo. É uma coisa assim que é inusitada pensar com cabeça de consultório. Mais burocratizada, porque dá para fazer isso em consultório se a cabeça não estiver burocratizada. Mas famílias juntas, sei lá, situações que não gosto muito da palavra estrutura, mas vem pessoas assim com arranjos psíquicos e jeitos de existir muito diferentes que chegam aqui, né? Elas não ligam pra gente para agendar uma consulta, elas aparecem de manhã cedo no sábado. Embora tenham pessoas que cheguem encaminhadas ou que nos escrevem, nos procuram e a gente pensa como encaminhar melhor. A gente tem o grupo da clínica, né? A gente conversa, chegou essa demanda aqui, quem que acha que pode acompanhar? Ou quem que tem uma ideia, ninguém pode atender essa pessoa aqui, mas a gente conhece alguém de algum serviço que tem alguma estrutura assim para receber essa pessoa. Como é que a gente pode fazer isso aqui por que a gente pode fazer isso simultâneo? Essa pessoa veio encaminhada de um CAPS não sei de onde para a clínica pública. Uma coisa que começou a acontecer no ano passado, por exemplo. Como é que a gente se vincula na rede de saúde mental da cidade? Coisa que a gente vem descobrindo, né? Mas assim, a gente não tem uma enfermaria, a gente não tem, nenhum de nós por enquanto, até agora, não tem nenhum psiquiatra na clínica. Não trabalhamos com medicação, com contenção, com internação. A gente pode até encaminhar, indicar, sugerir, mas quem chega aqui a gente recebe com o nosso corpo, nossa escuta, nossa presença. E nesse espaço tem essas outras coisas que acontecem simultaneamente e prioritariamente até do que os atendimentos, né? Isso, o cara está tocando piano, tem a Adele, que é essa cachorra que está latindo e o pessoal brinca com ela. Hoje, pelo jeito, tem essa atividade de capoeira. Outros dias tem, quer dizer, de tarde vai começar a ter oficinas, tem oficina de dança de salão, oficina de teatro. Tem pessoas que frequentam os espaços da clínica, são atendidas individualmente ou no grupo e depois vêm fazer dança de salão e depois vão fazer as coisas na cozinha pública. Virou aos poucos, a gente foi percebendo aos poucos os usos amplos, que a clínica está dentro desse lugar aqui, né? Então tudo isso está, a gente hoje eu acho que pensa com mais clareza do que antes as coisas que podem ser feitas a partir desse espaço, como se fosse uma instituição grande, mesmo que não seja oficialmente isso, né? Então, acho que como a gente recebe as pessoas é desse jeito, assim. Tem um cara do grupo que tem uma questão super de solidão. Então ele vem mais no grupo, ele gosta mais do grupo do que o atendimento individual. E ele foi percebendo que mais legal ainda são as atividades que acontecem depois. Então ele passa a tarde inteira do sábado e na quarta-feira aqui em todas as oficinas, capoeira, dança de salão, cozinha, teatro. E aí ele que tem muita dificuldade de sair de casa para fazer qualquer coisa, para vir para cá ele já não tem. E isso faz com que ele aos poucos venha contando que consegue ampliar
pensando lá numa citação que a gente gosta de usar muito do Antônio Lancetti, que é uma referência muito grande pra gente, psicanalista, psiquiatra, esquizoanalista, nem sei tudo que ele falava que ele era, falecido no final de 2016. Ele falava que essa clínica na cidade, a clínica peripatética, fazia uma espécie de ampliação territorial e da ampliação territorial ampliaria seu território psíquico. E a gente trabalha um pouco com essa questão, né? Que a ampliação das relações sociais culturais ampliam os territórios psíquicos e assim as possibilidades de deslocamentos de palavras e de afetos para coisas que estavam bastante inibidas dentro da conflitiva psíquica da pessoa. Então, os atendimentos são uma parte. Embora seja a maioria talvez seja a única coisa da maioria das pessoas que nos procuram, os atendimentos, não são apenas essas. E quanto mais tempo as pessoas permanecem aqui com a gente na clínica, mais elas vão se apropriando do espaço, né? E trazem pessoas que elas conhecem, trazem amigos e amigas. Aí o amigo fica esperando o atendimento, aí quando a pessoa sai do atendimento, o amigo ou a amiga está engajado em alguma atividade dentro do galpão, né? Por exemplo, aqui não tem internação, né? Assim, não é um hospital. Não. Se a pessoa chega, tem um horário de funcionamento, né? Se a pessoa chega mesmo quando acaba o horário de funcionamento, ela continua mal, dá para fazer alguma coisa? A gente tem esses horários de funcionamento, são referências para a gente se organizar, mas não é nada incomum que cheguem pessoas depois, bem depois. Sei lá, a gente acabou a supervisão, depois dos atendimentos a gente almoça e faz uma supervisão depois, sempre, todo sábado. E às vezes chega alguém, eu vim para a clínica, não sei, e algum de nós dedica um tempo para fazer uma escuta, ainda que seja para acolher naquele instante e pensar junto, falar volta semana que vem, ou tem o tal endereço, tem um pronto-socorro de um lugar que parece que pode ser interessante. Acontece, né? Do tipo, na hora do almoço a gente está saindo, chega alguém e pede atendimento, alguém fica e atende. Isso acontece bastante. Então a gente tem esses horários que nos organizam. E eu acho que organiza também as pessoas que nos procuram, acho que organiza todo mundo, todos nós, mas a vida é soberana, né? Então, agora eu tô dando a entrevista para vocês. A gente pensou numa coisa assim, de ser um grupo bem democrático, mas não necessariamente horizontal. Eu tive experiências muito boas e muito ruins de experiências de movimentos horizontais. Acho que isso tem um sentido. A gente achou que aqui não teria, mas não porque seria vertical. A gente pensou de um outro jeito, que seria assim, tem pessoas que estão aqui há mais tempo, tem pessoas que entraram depois, tem pessoas que estão começando a atender, tem pessoas que estão tendo as suas primeiras experiências clínicas aqui. Tem pessoas que já têm uma estrada de experiências clínicas mais anteriores. E aí, César? Tudo bem, viu? Tudo bom? Acho bom. Depois a gente joga. E então a gente pensou assim, aqui poderia ser um espaço de formação de psicanálise. Não só de oferta de atendimento de psicanálise. Toda situação, uma vez que a gente começa a atender, a gente entende, mais ou menos, pelo menos, que toda situação analítica é um momento formativo, sempre, né? Então, mas a gente pensou assim, puxa vida, os atendimentos psicanalíticos são bastante inacessíveis porque são caros. E a formação na psicanálise também é muito difícil. Ela também não é tão simples quanto poderia ser, né? Mesmo que hoje
a Sociedade Brasileira de Psicanálise não monopolize mais a formação dos psicanalistas, os institutos ainda são bastante elitizados, as mensalidades são caras, se demanda muitas vezes uma existência de elitismo cultural, né? Que nos parece que afasta demais a psicanálise da vida popular. Isso é uma pena, porque não precisava ser assim, né? Não precisava ser desse jeito. Fica meio inacessível, assim. Muito inacessível. Tanto como tratamento, vamos dizer assim, só a palavra não é boa, mas só como tratamento, como formação e como Para poucas pessoas também. para muito poucas pessoas. Então, e se aqui pudesse ser um espaço público de formação de psicanálise, né? Então tinha uma ideia assim. Essas coisas todas para organizar e pensar conceitualmente nos fez imaginar que seria, e por conta do acúmulo, que seria importante ter uma vida organizativa que fosse meio zapatista, vamos dizer assim, né? Que os zapatistas, eles têm essa ideia de que as pessoas que estão nos espaços de comando, eles mais obedecem do que mandam, porque é preciso uma sensibilidade muito grande para entender como é em que pé está as demandas e as experiências da comunidade para que eles possam pôr em prática aquelas questões. Eles chamam isso de mandar obedecendo. Então, por exemplo, a grande figura mítica dos zapatistas é o Marcos, virou Galeano depois. Mas ele, em vez de ser o comandante Marcos, era o subcomandante Marcos. É uma brincadeira que ele faz assim. Então, a gente pensa numa coisa assim, a gente se encontra toda semana depois dos atendimentos para a supervisão. A supervisão é um momento que a gente conversa sobre os casos clínicos, mas sempre atravessado pela experiência organizacional e do setting, do espaço, né? Eu acho que são 11 analistas, tem uma artista e 4 supervisores. E é nesses encontros que os conteúdos sobre o que está acontecendo na clínica aparecem mais. Apareceu essa questão, como é que a gente resolve? Né? Então é mais ali, nesse lugar, que as questões são colocadas. Nesse sentido, ele é uma experiência muito democrática. Tem algumas questões que são estratégicas que a coordenação é responsável por exemplo, tem que ter as reuniões com a Secretaria de Cultura ou com os outros órgãos que cuidam aqui do espaço do Centro Cultural. É um membro da coordenação que faz essa ponte. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer quando esse espaço fechar. Se esse espaço vai fechar, a gente atende lá embaixo, a gente faz não sei o quê. É a coordenação que decide isso. Agora, como é que a gente vai usar o espaço? Aí é uma coisa são todos psicanalistas utilizando, cada um tem a sua estratégia de uso do espaço, né? A gente não tem uma obrigação de o que tem que ser feito para atender. Você tem que atender tantas horas, tantos dias. A gente faz um arranjo mínimo e tem todo um processo de entrada, a pessoa chega, faz parte do trabalho da recepção, que a gente chama de recepcionanálise, porque já é uma situação clínica, né, formativa, e fica ali por um tempo para entender mais ou menos a dinâmica do funcionamento da clínica na prática. Essas pessoas que estão ali na recepção, às vezes sabem muito mais do que as pessoas que são analistas que já estão há mais tempo e estão na coordenação e estão atendendo, mas que já chegam, já vão atender e só saem na hora do almoço. E essas pessoas que estão ali na frente há menos tempo na clínica têm muito mais dimensão de como é a dinâmica atual de funcionamento da clínica e conta como é que são as coisas, né? E se viram e decidem coisas e resolvem coisas, né? Então tem uma dinâmica, eu acho assim, que a gente vai aprendendo, estamos aprendendo ainda como é que
são assim os resultados dessa experiência, que é uma experiência que é psicanalítica, que é de um projeto de como poderia ser um espaço público e também como poderia ser uma organização de um trabalho político em grupo, né? Assim, que não é horizontalista, mas é democrático, né? Que a gente tem um grupo de WhatsApp que todo mundo conversa, e a gente debate as nossas questões ali e decide coisas juntos, né? E sobretudo tem uma coisa muito interessante que é, fazendo isso, diminuir os níveis de paranoia e persecutoriedade dentro dos grupos, né? De volta e meia tem divergências e a gente tenta conversar isso de forma analítica, né? Em 2016 teve uma ruptura que o impasse não foi possível. Teve uma ruptura grande no final de 2016. Que não teve um acordo e teve uma ruptura. Teve um diálogo, mas não teve um acordo. Tive uma ruptura de método. Então não se pôde continuar junto. Ideias diferentes de como trabalhar o método aqui. Então não foi possível. Separou-se o grupo, tudo bem. Começa de novo, toca a vida, né? Acontece, a vida é feita de rupturas também. Melhor se elas puderem ser trabalhadas e faladas e elaboradas, né? Ficam menos restos de angústias nas pessoas, né? Mas esse grupo que vem crescendo desde 2017 tem trabalhado muito bem assim com esses, inclusive de conviver com situações de que a gente não sabe o que fazer sempre e vamos testando, né? A gente aposta muito, isso é uma coisa que é muito, para mim, muito importante que é de apostar não só em como os analistas pensam as coisas, mas como todas as pessoas que usam a clínica pensam as coisas. As pessoas que frequentam a clínica inventam a clínica junto com a gente, né? Quais são os lugares que a gente usa, quais são os horários que a gente usa. Essa coisa do grupo, por exemplo, para mim é um exemplo muito forte. Todas as vezes que a gente tentou fazer grupo, o grupo não aconteceu, só aconteceu quando ele nasceu espontaneamente das próprias pessoas que vieram aqui e não conseguiram um certo dia senhas para serem atendidas individualmente. E elas ficaram juntas nesse banco aí atrás, só que não era aqui, ficava ali do outro lado. E a gente pensou, puxa, elas estão aqui, vamos chamar elas e fazer uma conversa em grupo. E disso virou um grupo que a gente chama agora de Grupo das 11, porque acontece às 11 horas. E já tem mais de um ano, né? Agora começa a ter pessoas a dizer que precisa de mais de um grupo. Então muitas coisas não acontecem exatamente de forma planejada, né? Não, acho que a maioria das coisas acontece de maneira a responder dinâmicas que a vida nos traz. Eu acho que é mais assim. Embora a gente possa até querer planejar alguma coisa, que acho que tudo bem, a gente pensa, né, fazer o quê? Não tem muito jeito, mas elas não necessariamente saem como a gente planejou. Agora a gente está começando a montar uma biblioteca, que vai fazer parte desse projeto de ser um lugar onde as pessoas possam vir e estudar as coisas de psicanálise e de arte, e de cultura e de cidade. A gente não sabe ainda como vai funcionar a biblioteca, se ela vai ser aberta, se ela vai ser só para grupos de estudo, se vai ter que ter uma chave, se vai ter alguém que é responsável pela chave, se vai ter algum grupo que é fora do coletivo da clínica que vai se prontificar a ser o grupo cuidador da biblioteca. Não sabemos, a gente vai convocar pessoas que não são do grupo da clínica para poder pensar como nos ajudar a pensar, a fazer a gestão dessa biblioteca, por exemplo. Eu, por exemplo, não sei como, assim, não tenho nenhuma ideia de como é que pode ser feita, né? Se as nossas práticas são colonizadas por esse sistema ou se a gente é capaz de, sei lá como, conseguir se descolar um pouco dessas formas, né? Porque é isso, a psicanálise e as psicologias e as experiências políticas, elas não são neutras, né? Elas são atravessadas pelas experiências sistêmicas, né?
Eu acho que você tem razão. Me parece que a psicanálise sozinha não é suficiente para romper com esse processo. Eu acho que para romper com para conseguir superar esse processo, também é necessário uma coisa também muito ampla e também muito contrassistêmica, né? Comunitária, né? Coletiva, organizada. Mas eu acho que dentro desses arranjos sistêmicos existem algumas aberturas que a gente pode utilizar, né? É muito diferente a experiência psiquiátrica antiga do que foi a reforma psiquiátrica. Foi diferente. Abriu-se possibilidades de intervenções políticas diferentes. Agora a gente está vendo um retrocesso, né? Parece que agora vai haver um puta de um retrocesso nisso, né? Então a gente vai ter que recuperar, talvez, eu pensei assim, talvez recuperar uma desconfiança de que as coisas, quando melhoram, estão dadas e estão prontas e a gente não precisa mais nos preocupar com isso. Talvez a gente tenha que pensar permanentemente, que tem que estar atento permanentemente a essas coisas para que elas não regridam, mesmo que às vezes essas coisas sejam mais fortes do que a gente. Mas eu estou lembrando lá daquele psicanalista francês, o Christophe Dejour, que tem um momento que ele pensa, ele é psicanalista, mas ele foi trabalhar com as questões do mundo do trabalho, porque ele pensava, puxa, não aguento mais receber trabalhadores adoecidos no meu consultório. O mundo do trabalho adoece eles. A minha psicanálise não é suficiente e nem deveria ser para mandá-los de volta curados, para que depois sejam adoecidos novamente por aquele mesmo lugar que os adoeceu antes. Então, como é que é isso aí, né? Ele lança esse problema pra gente, mas ele não é capaz de responder esse problema também. Aí eu acho que é uma coisa mais coletiva mesmo, né, de pensar. Não, eu achei legal. Veio um amigo lá te abraçar. O César. César. Eu acho que também tem uma interação entre vocês, né? Não fica uma coisa muito distante, paciente e terapeuta, psicanalista, né? Você joga tênis com ele, tênis de mesa, né? Ping-pong com ele. Não fica só na relação terapia, né? Você interage, né, com as pessoas que frequentam de outras formas. Eu pensaria assim, que eu acho que tem pessoas que vêm aqui e são... Não fica essa distância, né? Mas eu acho que acontece muitas coisas aqui. Tem pessoas que vêm aqui e são como pacientes. Elas vêm, têm a hora marcada, são atendidas e vão embora. Acontece de vir pessoas aqui que não são pacientes, que estão aqui. Os dois também, né? Da pessoa ser atendida, mas também participar. Também tem os dois. As fronteiras às vezes são menos definidas. Vocês são mais acolhedores. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Pode ser que em algum momento ele seja meu terapeuta, não sei. Então essa distância fica menos distante. Fica menos distante, sim. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Talvez a última, não sei se você... Eu tinha que atender 1h30. Eu tinha que atender já há 20 minutos, 18 minutos. É possível, senão ele... Mais uma, manda ver. Não, já querendo pensar como é que vocês fazem os acordos entre vocês, analistas, no sentido de que o dinheiro não é o que media as relações, nem com os analisantes e nem com quem trabalha na clínica. Como é que vocês experimentam? Como é que vocês fazem? Hoje eu pensaria assim, que o dinheiro, ele não é a moeda de troca, ele não é, é isso, né? Ele não é a mediação que faz o trabalho acontecer, mas ele existe, a gente sabe que ele existe, a gente pega transporte público para vir para cá, aí pagou a tarifa, sejamos nós, sejamos os pacientes.
ou os usuários do centro cultural. Eu acho que a gente dizia e diz ainda que tem um desejo político de fazer com que a psicanálise seja democratizada. E ela é tão pouco democratizada que nos parece que era mais importante trabalhar sem ser remunerado do que não fazer esse trabalho porque não é remunerado. Como um ato político agora. Mas isso não é um modelo que a gente acha ideal. A gente acha que é adequado que as pessoas não paguem para ser atendidas, porque elas já trabalham o suficiente para que toda a economia sistêmica da cidade aconteça. A gente acha que deveria ser um direito a pessoa ser atendida por um psicanalista. Mas também não existe o lance de, como não existe o pagamento, né, o dinheiro, as pessoas se sentirem menos valorizadas, no caso quem atende ou quem procura ajuda, de não valorizar o trabalho de vocês? Eu não percebo dessa forma. Mas às vezes... Eu acho que esse debate existe dentro da psicanálise, mas eu acho que isso é um resquício de uma espécie de compreensível de que o pensamento já está colonizado pelas relações todas sistematicamente organizadas pelo capital, como se não pudesse existir relações sociais fora do capital. A gente acha que isso não é verdadeiro. E estamos aqui há 2 anos e meio trabalhando dessa forma, e as pessoas vêm, falam sobre os seus processos, vêm na hora que está marcado e falam coisas de enorme valor e descobrem que o valor passa por outros lugares. E tem muitas pessoas que vêm aqui que têm uma relação com o dinheiro que é bem diferente da literatura, da expectativa europeia do que é o dinheiro. Tem pessoas que vêm sem dinheiro tem pessoas que vêm sem dinheiro para voltar para casa. Então o dinheiro para elas é outra coisa. Isso só se descobre na análise. Por onde passa o valor na relação, só se descobre no trabalho analítico. Agora, uma coisa é a pessoa não pagar para ser atendida, outra coisa é o analista não receber para atender. Essas são 2 coisas diferentes. Por exemplo, quem não for de classe média e tiver outros trabalhos que possam sustentar, por exemplo, o meu trabalho no consultório paga a minha vida e faz com que eu possa ter 2 dias da semana para que eu atenda aqui na clínica. Se a pessoa não tiver, ela não vai poder atender aqui na clínica. Isso é um problema, que aí entra um recorte de classe entre quem pode e quem não pode trabalhar na clínica. Então, de uma perspectiva estratégica, a gente tem como horizonte trabalhar essa questão de como remunerar os analistas, né, para que eles possam ser atendidos nas suas necessidades materiais. Fora isso, tem uma outra contradição. A pessoa que não pode pagar o ônibus para vir para cá. E aí? Ou essa coisa de que o plantão, por exemplo, no sábado é por ordem de chegada. O cara que mora aqui mais perto e a menina que mora no Grajaú. Pronto, já é um critério territorial e de classe, que faz ser mais acessível ou menos para algumas pessoas. Isso é uma coisa que precisa ser colocada para a gente o tempo todo, né? Como problema. Então a gente tem mais problemas a pensar sobre do que uma resposta assim, a gente resolveu a coisa dessa maneira. Que seria mentira, eu acho. Eu acho que é um tensionamento que permanece, né? Mas que é possível atender e ser atendido sem essa coisa do dinheiro, eventualmente alguém traz uma comida, eventualmente alguém traz um livro, porque achou que tinha que retribuir de alguma forma, e aquilo ali tem aquela forma de retribuição, de troca, tem um outro valor, que a abstração do dinheiro, do tipo R$50 por sessão. O que é R$50 para essa pessoa, né, na intimidade dela? Eu não sei. Mas se ela vem e me traz um doce que ela fez, já percebe-se que ali tem um investimento
libidinal, amoroso, muito importante. E às vezes só que a gente não pede nada, porque para poder deixar isso aparecer, se for o caso de aparecer, porque pra gente só a presença da pessoa já nos é importante, já é suficiente. Todo mundo importa, né, nesse sentido, né? E é meio isso.